Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é ceia na congregação, onde pela graça do Senhor estamos pastoreando há alguns anos e logo mais estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. Mas gostaria de deixar uma reflexão para todos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para morrer na cruz. Ele veio com a incumbência de ser um sacrifício vivo para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas antes de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz ser morto, Ele passou por um processo e podemos dizer que um dos fatores principais que levou o nosso Salvador à morte, quando ele esteve aqui na terra, foi o ciúme. Jesus, ele no primeiro ano do seu ministério, chamado ano da inauguração, ele em Caná da Galileia transformou a água em vinho, operando assim o seu primeiro milagre. A partir daí, muitos milagres o Senhor Jesus, ele operou. O segundo ano do seu ministério foi o ano da popularidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficou muito conhecido, de tal modo que até mesmo os gregos vieram ter com ele, porque ouviu falar a respeito de tudo o que ele fazia e o que ele falava. O terceiro ano do seu ministério, então, foi o ano da oposição. Então, observe a ordem. Ele inaugurou seu ministério, operando milagre, e milagres ocorreram. O seu ensino era um ensino de um homem que falou como ninguém jamais falou. Ele falava com autoridade, e o seu ensino ficou conhecido e ficou admirado. E o Senhor Jesus Cristo, ele alcançou uma grande fama. Então isso mexeu com a classe religiosa, com os principais religiosos dos seus dias, de modo que eles lutaram para levar o Senhor Jesus Cristo à morte. Eles queriam tirar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de cena. Então o que ocorreu foi que a oposição a ele se agravou e ele veio a ser morto. Você pode estar passando por isso. O ciúme é um problema para os homens, o ciúme é um problema para o casal, o ciúme é um problema na família, o ciúme é um problema no círculo das amizades, o ciúme é um problema em todas as áreas da vida. A Bíblia diz em Números 5, versículo 14, a respeito do espírito do ciúme que pode vir sobre o marido. O marido ou até mesmo a esposa, eles precisam ter cuidado, eles precisam ter apreço pelo seu cônjuge, mas eles precisam ter cuidado para que isto não venha se exacerbar, não seja exagerado e se torne em um pecado. Sim, em um pecado, porque a Bíblia diz em Gálatas, capítulo de número 5 e versículo de número 20, que o ciúme é obra da carne. O ciúme pode assolar o marido ou a esposa de tal maneira que eles podem ver o que não está acontecendo e atacar e ferir o seu cônjuge. O ciúme também é algo que assola no meio familiar. Há ciúme entre irmãos, ciúme entre pessoas da mesma família, entre parentes. O ciúme também é a causa de discórdia no ministério, ciúme de um obreiro para com outro obreiro.
e isso tem causado muitos males no ministério, na igreja, na casa do Senhor. O ciúme também tem assolado em meio às amizades. Às vezes há pessoas que ficam com ciúme da amizade que você tem com outro, principalmente se a amizade que você tem com alguém é aquele alguém que tem algo a oferecer que o outro queria receber no seu lugar. O ciúme causa muitos males, o ciúme assola amizades, assola relacionamentos. O ciúme tem sido a causa da destruição de muitas vidas. A Bíblia diz, e eu reitero, Gálatas 5, versículo 20, ciúme é obra da carne. E a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, se você está com ciúme, você está na carne, você precisa se converter, precisa se voltar para o Senhor Jesus, para a sua palavra e viver uma vida que agrade ao Senhor. Fiquem com esta palavra e que Deus lhes dê a vitória em nome de Jesus.